Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Léo Amaral e Camila Krempel. nós estamos aqui no Super da Dotação. Hoje nós vamos falar com ela, que é profissional. Fala em seu currículo, Camila, que é muito extenso. E assim, fica quase impossível decorar o script aqui. Vou ser bem objetiva, então. Meu nome é Camila Krempel, sou psicanalista, aromaterapeuta, tenho 35 anos, recém-diagnosticada com altas habilidades de superdotação, mãe de 3 crianças lindas, e a minha filha do meio também foi diagnosticada com altas habilidades de superdotação. E eu tenho que falar olhando para você, não é para Não necessariamente, essa fala olhando para lá foi legal, entendeu? Bem espontânea e tal. Legal, me fala um pouco aí sua, porque uma coisa que eu discuto lá em casa, eu também tenho 2 filhas, né? Valentina e Manuela. E nós conversamos, eu e você, nos bastidores, a gente vem conversando assim, que eu também acho que eu tenho esse diagnóstico, né? Que tudo bate. Como que se faz esse diagnóstico? Como que o cara, poxa, a pessoa está ali falando que tem isso, é uma coisa que eu reparo, mexer as pernas demais e tal, é tudo para ontem. Como que se dá esse diagnóstico? É claro que tem um diagnóstico técnico com profissionais, né? Tipo você, outras pessoas, mas porque antigamente era tratado de outra forma, né? Birra, pirraça, é muito sapeca. É verdade. Né? A gente tem essa condição que é relativamente nova, há muito pouco tempo que ela vem sendo trazida à tona. A superdotação ela é uma condição de neurodivergência. Então, assim como a gente tem o TEA, que é o autismo, assim como a gente tem o TDAH, TOD, a gente tem também altas habilidades de superdotação, que é um funcionamento diferenciado do sistema neurológico. Então, a gente vai ter aí altas intensidades, vai ter alguns comportamentos um pouco discrepantes, que podem até ser enquadrados, né, como birra, porque a gente tem um limiar de frustração muito baixo. E o que dói em você, ele dói diferente em mim. Claro que para todas as pessoas, mesmo as neurotípicas, cada uma sente de uma forma. Para as pessoas que têm essa condição de altas habilidades, o que acontece? A gente tem uma intensidade maior. Tudo para o superdotado é um pouco mais intenso. Bastante mais intenso, na verdade. Mais doído, né? Parece. Bem mais doído. Então, às vezes, uma coisa que é pequenininha, que às vezes uma pessoa neurotípica nem percebe, para a gente, isso dói lá no fundo da alma. Dói muito. E como são várias informações que a gente vem recebendo e a gente percebe muito o que acontece, isso não acontece de forma pontual. Teve uma alta percepção aqui, outra ali. Não, é como se a gente fosse 24 horas por dia bombardeado por informação. Só que o nosso cérebro, como é que ele vai fazer esse processamento? A gente não consegue processar com a velocidade que a gente percebe e sente as coisas. E aí, às vezes, a gente tem umas... Entra em pane, bug, dá um bug. Como se fosse um bug. Então, a gente reage de forma muito intensa. Às vezes, a criança, por exemplo, ela vai gritar, ela vai dar birra, ela vai chorar por coisas que você vai falar, nossa, mas por isso... Nossa, a coleguinha tá indo embora, mas você tá nesse show parecendo que nunca mais vai ver sua colega. É porque a sensação é essa. É como se a gente nunca mais fosse ver. E o tal do tudo para ontem? Tudo para ontem. Eu tenho uma coisa que é assim, tudo para ontem. Uma coisa que me incomoda muito, né? Que até lá em casa Marcela fala, minha esposa, que não sei se é típico do nosso problema, se é que eu tenho. Já me diagnostiquei. Já diagnosticou, já. Já me diagnostiquei aqui. Eu acredito muito, aí fugindo um pouco do contexto, de signo, né? Acho que bate. Pelo menos para mim, todos que eu leio bate, o meu bate, todos que eu convivo bate. Beleza, isso aí é outra história para outro episódio. Outro episódio. Outro EP. Mas, por exemplo, eu tenho uma coisa que me incomoda muito, mas que eu não posso deixar de trazer, de deixar aflorar, porque faz parte de mim, é que eu empolgo, eu faço o máximo daquilo, coloco lenha a todo vapor,
E parece que depois da conquista e da realização e do natural do andamento da coisa, você meio que brocha e perde o interesse. É tipo assim, você quer muito uma Ferrari. Aí você, não, eu sonho por uma Ferrari e tal, como, por exemplo, um projeto de um podcast. Quero muito a Ferrari, quero podcast, quero uma bike, quero uma moto 1000 cilindradas. Você conquista aquilo, parece que você olha para aquilo e vai, cara, é isso. Isso faz parte um pouco do diagnóstico dessas coisas. Aí o que acontece? Gente, eu tô tendo uma consulta de graça. Eu tô tendo uma consulta de R$4.000 grátis, pra você ter noção. O que acontece? O cérebro do indivíduo superdotado, ele já tem um pouco dessa ansiedade um pouco exacerbada, né? A gente, justamente por essa alta demanda que a gente tem... Cria, né? O nosso cérebro quer muito. Então, são vários tipos, né? Vários perfis de superdotação. Intelectual, executivo, psicomotor... Então, a gente tem uma alta demanda dentro disso. Então, eu tenho uma alta demanda de conhecimento, eu tenho uma alta necessidade de executar, eu tenho uma alta necessidade de movimentar, então tem que movimentar, eu tenho que comer andando num patinete, igual a Esther. E aí, o que acontece? Essa ansiedade faz com que a gente queira fazer para ontem. E aí, eu falo muito, eu já comentei algumas vezes lá no nosso Instagram, que a sensação que eu tenho é a seguinte, eu dou tudo porque eu quero que fique perfeito. Se não for perfeito, eu não quero fazer. A minha cobrança comigo mesmo, isso também é uma característica do indivíduo superdotado, a gente tem uma cobrança muito grande. Eu acho que acaba que inconscientemente a gente já sabe que tem um potencial de realização muito grande. Sim, sim. E aí, você quer atingir esse potencial, só que você sempre quer ir além. Então, você quer ser perfeito. Que a maioria da parte é onde a gente... eu falo muito, se eu tiver que entregar um trabalho, então, vamos supor, um trabalho de faculdade. O trabalho vale 100. Se eu tiver que entregar para tirar 50, 60, eu prefiro não entregar, tirar 0, do que tirar metade da nota. Exatamente. Porque eu tirei 0 porque eu não entreguei. Isso. Ok. Agora, eu tirar 50, eu tirar metade dos pontos é inadmissível. Eu prefiro perder tudo do que não entregar. Aliás, do que entregar e tirar pouco, e ficar na média. Ficar na média ali. Então, para mim, isso é inaceitável. E aí, eu coloco tanta intensidade... Pensa que você está fazendo um controle de embreagem no morro. Você tem que ter um equilíbrio. Sim. Você tem que acelerar e soltar a embreagem. Só que o que acontece? Eu estou segurando aqui a embreagem. E aí eu vou acelerando. Eu vou acelerando para o carro sair. E aí eu vou acelerando, e vou acelerando, e vou acelerando. Só que o medo de tirar o pé da embreagem e o carro morrer e bater no carro de trás... Ou sair loucamente... Ou dar aquele tranco e bater no carro da frente. Aí, no medo, eu faço o quê? Eu continuo com o pé na embreagem. Mas eu continuo acelerando. Estoura o motor. E aí eu acelero. Quando eu vi, eu fundi minha embreagem. E aí eu gastei tanta energia em alguma coisa, ou em várias coisas, que aí depois eu tenho como se fosse uma ressaca. Que eu fico aí 2, 3, 4 dias meio em off, meio bugada. Meio procrastinando? Mesmo. Tipo, bugada? Não, meio... é como se eu sumisse. Eu preciso ficar esse tempo off, parece que me recuperando dessa energia que eu investi, que foi tão intenso, que gastou tudo que eu tinha, que literalmente zerou. E aí eu preciso ficar quieta no meu canto. Aí eu não respondo WhatsApp, eu não atendo o telefone, aí eu não consigo postar direito no Instagram, eu fico mais quietinha... Porque se eu posto, as pessoas vêm conversar comigo e eu não quero deixar sem resposta. E aí eu paro de postar, aí eu não respondo o WhatsApp, eu não atendo o telefone. Mas por quê? Eu tive uma entrega tão grande que me sugou tudo que eu tinha. Entendi. É como se a minha embreagem tivesse fundido. Aí eu preciso dar aquela... Sabe? Dar uma respirada, dar uma acalmada para depois eu começar de novo, tentar manter um ritmo, só que esse ritmo não se mantém. Aí eu acabo empolgando e aí é um ciclo. E aí eu vou
naquele ciclo maluco de super entrega e depois retrai. Super entrega, depois retrai. E a procrastinação? Como é que entende isso? Faz parte do processo? Eu acho que faz, viu? Eu procrastino demais, cara. Eu me cobro demais. Eu acho que é isso, entendeu? Eu me cobro também. Mas eu acho que tem a ver com essa questão da cobrança, Léo. Porque eu acho que, tipo assim, a minha procrastinação, eu acho que é o excesso do super fazer tudo. Sabe? Eu quero fazer uma arte para você, ao mesmo tempo eu quero colocar um site no ar, ao mesmo tempo eu quero configurar um servidor, ao mesmo tempo eu quero tomar banho, ao mesmo tempo eu tenho que ir na padaria, ao mesmo tempo... Então, assim, eu não consigo colocar em módulos as coisas. Aí chega uma hora que, tipo assim, eu sento e vou ver um filme, e aquele filme eu passo para outro e vou pro YouTube. E eu começo a procrastinar e não fiz nada, entendeu? Tem duas questões nisso. Para mim, por exemplo, tem muito a ver com essa questão da cobrança. Então, para eu pegar e fazer, eu vou ter que fazer perfeito. Então, eu vou demandar muito ali naquela questão. Aí eu vou deixando para depois, porque eu sei que vai me exigir muito. E, ao mesmo tempo, tem a questão das funções executivas que a gente tem. Então, essa capacidade de organizar, de planejar, de elencar prioridades, quanto tempo que eu vou gastar para fazer o quê. Primeiro eu tenho que fazer a arte, vou gastar tanto tempo, depois eu vou colocar o site, é mais tanto tempo. A função executiva do nosso controle inibitório, ele tem a ver com isso. E aí o que acontece? A gente tem não é um déficit, né? Mas a gente tem aí como se fosse uma pequena falha nas funções executivas, e isso dá essa oscilada. Então, a gente tem que treinar, existem alguns treinamentos para a gente poder desenvolver melhor essas capacidades, para a gente poder não ficar tão perdido. E por isso também que é tão importante a gente fazer a avaliação. Sim. Porque quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, você tem um desenho. É literalmente um desenho de como você funciona, como o seu cérebro funciona. Então, eu, por exemplo, Camila, eu tenho uma pequena falha, digamos assim, no meu controle inibitório. Então, a minha questão executiva, nesse sentido, ela tem essa falha. Eu preciso trabalhar essa questão da organização, da fluência, de... ver o que é prioridade fazer, primeiro isso, depois aquilo. Eu preciso trabalhar isso mais, porque é algo que acaba que você vai postergando, vai procrastinando, fica para depois, tudo sai, eu brinco que tudo lá em casa, para mim, sai aos 48 do segundo tempo. Nossa, fala não. Entende? Então, quando você vira e fala assim, vamos agora? Opa! Eu pego e vou. Agora, se você fala assim, a gente tem que programar... Eu já tô nessa vibe de vamos agora. Porque acho que comigo funciona mais. Comigo funciona também. Porque, por exemplo, até aqui no podcast, por exemplo, tem alguns projetos, alguns pilotos, que eu tô conversando com o pessoal. Fala, agora. Se quiser ir lá agora, nós vamos agora. Vamos agora. Agora, esse negócio de vamos quarta-feira, 6h30, aí vai rolar uma desculpa, vai aparecer alguma coisa sempre no meio do caminho que não vai dar certo, entendeu? Né? Então, assim, vamos agora. Uma coisa também que eu tenho preocupado, né, em fazer, que eu nunca fiz, não sei se já é questão do ser, dizer não. Eu tenho um problema muito grande de falar não. E esse falar não me coloca em cada enroscada, sabe? Tipo assim, faz isso ali, cria uma logomarca aí pra mim e tal. Às vezes na emoção, eu criei, lógico, tal, e ali eu vou jantar, vou caminhar, vou pra algum... e minha logomarca? Não, vou fazer pra você, peraí. Mas eu já prometi, entendeu? E aí tem que fazer. Eu deveria ter falado não. Não, esse mês eu não consigo. Não consigo. Agora eu não consigo. E eu tenho um problema muito sério. Isso tudo envolve, né? Eu sei que tipo, faz parte da da neurociência, da neuro e tal. Mas isso tudo envolve essas partes de superdotada. É muito maluco essa coisa. É muito interessante como esse funcionamento do nosso cérebro. E por que eu conversando em casa, por que isso veio? Isso é recente, essas descobertas, né? Essas coisas. Igual a gente conversa.
Isso no passado, na época da minha mãe e tal, que menino é muito bagunceiro, que menino é muito sem linha, que lá tem pai não. É o que falavam, né, antigamente, vovô. E não se tinha esse diagnóstico, né, não tinha esses estudos. E por que todo mundo agora está parecendo assim, vamos dizer, né, que a gente tem reparado, todo mundo agora é superdotado? O que acontece? Porque o que dá para entender é que agora todo mundo é superdotado. Na verdade, né? A gente tinha que ter, em média, 5% da população de superdotados. Hoje, a gente tem cadastrado no Mensa, que é uma instituição, né, de superdotação. A gente tem um pouco mais de 4 mil no Brasil. E com diagnóstico, se não me engano, em torno de 25 mil pessoas com diagnóstico. E quando fala em superdotação, deixa uma coisa clara aqui, que até eu já entendo que a gente conversa muito, mas para deixar claro para a galera, não é superdotação de poderes mágicos, não. O que é o tal da superdotação que o pessoal... Porque senão daqui a pouco tá todo mundo em casa achando, eu sou superdotado porque eu consigo rodar a bola com um dedo só. Né? Eu sou superdotado porque eu fico 45 minutos com um pé só, sem cair e desequilibrar. A superdotação em si, ela é o que, na verdade? Ela aprender a ler mais rápido, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico, no normal uma criança começa a ler a partir dos 4 anos, essa com 2, explica para mim como é que funciona, como que é essa superdotação, senão daqui a pouco eu vou começar em casa a soprar álcool e falar, sou superdotado, então sou Mr. M. Né? Ainda tem muitos mitos ao redor da superdotação, porque quando a gente, até pelo nome, eu falo que é um pouco ingrato esse nome, porque super é algo muito. Dotação é algo de um dom mesmo. Então, você pega superdotação, um super dom. Então, você vai pensar em pessoas super inteligentes, gênios, que têm sucesso em todas as áreas da vida, que tira 10 em todas as matérias. Um CDF. Vamos falar assim. Vai tocar piano, ele é o melhor. Vai jogar bola, ele é o melhor. Ele é o melhor. Tudo ele é o melhor. Sim, porque a imagem que a gente tem do superdotado é um grande mito. Porque superdotação não tem nada a ver com isso. Só em Hollywood, né? Só em Hollywood. Tem as facilidades? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil intelectual, ela tem mais facilidades para adquirir conhecimento. E ela tem não só a facilidade, como ela tem a necessidade. A gente não tem necessidade de se alimentar? Sim. O superdotado intelectual, ele tem necessidade de alimentar o cérebro dele. De estar sempre em busca de alguma coisa, de conhecimento. 24 horas por dia querendo estudar. Sou superdotado. Sinto-se privilegiado. Um superdotado psicomotor. O tempo inteiro ele quer estar se mexendo. Então, por exemplo, o que eu falei da Esther. A Esther, ela vai descer uma escada, ela não desce um pé, depois o outro, depois o outro. Não. Se tiver corrimão, ela vai descer escorregando o corrimão. Se não tiver corrimão, ela vai descer pulando de 4 em 4. Ela vai descer rolando, ela vai descer dando um cambalhota. Ela não vai descer de forma tradicional. Dentro de casa, ela está comendo, ela está andando de patinete ao mesmo tempo. Ela não consegue ficar quieta. Ela precisa dessa movimentação motora. O superdotado que tem a função executiva, ele quer fazer. Ele quer montar o podcast, ele quer montar o site, ele quer escrever um texto, ele quer postar no Instagram, ele quer tem ser que produtor fazer. de banda ao mesmo tempo. Sim, porque ele precisa produzir para poder se alimentar. O cérebro, né? Tipo... A alimentação dele é essa produção. Então, o que acontece? A gente não consegue. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. E aí isso causa frustração, causa ansiedade porque eu quero fazer e não estou conseguindo, causa uma inquietação. Então, pensa, por exemplo, vamos pensar... Mau humor, né? Às vezes a gente fica mal-humorada, a pessoa não entende o que é. Não consegue entender. Que mau humor é esse? Né? Então, vamos pensar a Manu e a Esther. Elas estão no 1º ano. Então, vamos pensar em você pegar uma criança de 12 anos...
e colocar na sala da Manu e da Esther, ela vai ficar quieta? Esse pré-adolescente dentro de uma sala de uma criança de 6 anos, ele vai ficar quieto? Não. Ele vai fazer bagunça, ele vai começar a brincar, ele vai começar a fazer piadinha, vai começar a tentar o colega. Por quê? Gente, o que está aprendendo ali, ele já sabe. Ele não vai querer ficar, ele vai dispersar. E aí, o que acontece? Com as crianças superdotadas... Tipo ali, né? Desses de 12 anos, dentro da sala da criança, ele já sabe tudo, então ele vai... Ele não vai prestar atenção. Ele vai querer dominar e não vai prestar atenção. E aí, a criança superdotada intelectualmente, ela já passou por aquilo. Então, às vezes, está lá ensinando a formar o B com a ba, mas a criança já está lendo um livro do Shakespeare. Como que ela vai ficar quieta e vai se interessar por essa aula que está ensinando B com a, ba. De novo, gente, B com a, ba. B com a, ba. E ela fala assim, gente, mas eu já estou lendo Shakespeare. Já está lendo Nietzsche, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí vai lendo Nietzsche. Vai fazer bagunça, vai atentar o colega. Porque aquilo ali para ela já não é interessante. Não é interessante. E aí o que acontece? O diagnóstico de TDAH. Ah. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Ela não tem atenção, a criança não presta atenção na aula. A criança é hiperativa, por quê? Porque ela não consegue ficar quieta. Hoje se fala muito imperativo, né? Hoje Sim, culpa, tudo é hiperativo. Vai num restaurante e tá lá, que a menina hiperativa lá, não para quieto. Exatamente. Então, boa parte desses diagnósticos de TDAH pode pesquisar que vai ter muitos superdotados ali no meio. Porque ele não consegue ficar quieto, mas não é porque ele tem déficit de atenção. É porque ele não quer estar ali. Então, a criança vai ser imatura, ela vai ser bagunceira. Mas por quê? Ela não quer estar ali. Coloca essa criança numa sala de criança mais velha. Então, coloca essa criança que está, vamos supor, no primeiro ano, e está dando trabalho, está dando birra e não quer ir para a aula e faz bagunça. Põe ela com as crianças do segundo. Põe ela com as crianças do terceiro. Você vai ver como é que muda completamente o comportamento. Por quê? Ela começa a encontrar os pares. Sim. Ela vai continuar sendo diferente. Ela começa a ser né? Ela jamais vai ser igual. Ainda que ela tenha uma idade cognitiva, ela esteja com 6 anos e tenha uma idade cognitiva de 9, por exemplo... Se você colocar ela com crianças de 9 anos, ela ainda vai ser diferente. Ela ainda vai estar inadequada. Mas vai estar mais próximo. Por quê? Porque o cognitivo dela vai conseguir acompanhar. Ela vai se sentir desafiada dentro da sala. O que não acontece quando ela está ali com a turminha da idade cronológica dela. Por quê? Ela não se encaixa. Ela não consegue se ver igual aos colegas. E ela começa a achar que ela é errada. Então, eu não fui acelerada, né? Eu não passei por esse processo de aceleração. Na minha época, a gente não teve diagnóstico. Ninguém percebeu nada de diferente comigo, que tinha alguma coisa de errado, né? Ninguém tinha. Por quê? Eu era uma criança quietinha, eu não conversava em sala, eu prestava sempre atenção na aula, eu não conversava, eu tirava total em todas as provas. O que tem de errado nessa criança? Nada. Criança perfeita. Uau, parabéns. Mas a que custo que veio isso? Porque eu era um ET, eu me sentia brega, eu me sentia uma velha dentro da minha turma. Mesmo sendo fisicamente, eu era muito magrinha, então eu parecia que eu era muito mais nova. E cognitivamente, eu era mais velha. Então eu não encaixava, falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conseguia conversar com ninguém, porque as conversas, parece que elas não batiam, sabe? E aí, para evitar esse desconforto, eu me isolava. Claro, além do tratamento, né, que vamos falar assim, como que desacelera isso? Porque isso causa também, isso acaba causando um sofrimento para a criança, para o ser humano ali, né, que não consegue ser correspondida diante do todo ali, né? Sim. Vamos supor que num ciclo de 10 só ela é assim. Então, isso acaba que afeta ela se sente mal, sente doideira, né? Tipo, como que desacelera esse processo? Por exemplo, isso não tem um freio, isso não... Que eu digo assim, um freio para... Não sei se é o termo correto. Para esse sofrimento, para esse sofrimento, ou isso se trata... Não vou falar de remédio, né?
medicação, mas assim, como que a gente trabalha essa criança, como que a gente trabalha essas pessoas que já são diagnosticadas adultas para isso se sair de uma forma saudável, entendeu? Na sociedade, no trabalho e tudo, para minimizar os danos, né? É uma contenção de danos. O que a gente vai, principalmente, é a terapia. Depois de uma avaliação neuropsicológica, de um direcionamento de qual o seu perfil, não tem como. É trabalhar na terapia, sim. Porque se você não trabalha na terapia, se você não trabalha esse autoconhecimento, você não vai conseguir continuar. Porque a gente meio que buga mesmo. Né? Não só com o diagnóstico, eu acho até o contrário. Com o diagnóstico, a gente parece que clareia, tira um peso de dentro da gente. Mas se a gente não tem um acompanhamento, você não vai conseguir seguir. A gente precisa, por exemplo, a gente tem o treino das funções executivas. Então, se você pega uma criança, faz uma avaliação e vê que ela tem essa, eu vou chamar de falha, né? Uhum. Se ele, só para questão didática mesmo, para as pessoas entenderem. Se a criança tem essa falha na função executiva dela, nessa questão de organização, planejamento, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar isso. Existe o treinamento, então você treina de pequeno, porque ela vai chegar lá na frente, um adulto, com essas capacidades treinadas. Ela vai desenvolver isso para poder equilibrar. Então, você pega uma criança que tem a superdotação psicomotora, esse perfil psicomotor. O que você vai fazer? Não, então eu preciso colocar numa atividade física, eu preciso intensificar. Então, eu vou colocar numa natação, um beach tênis, uma ginástica, um balé, que a criança goste, né? Procura atividades que a criança goste para ela extravasar essa energia que ela tem, essa necessidade de movimentação. Porque aí você segura essa ansiedade. Porque você está gastando, você está fazendo. Sim. Então, você libera um pouco dessa ansiedade e aí vai te trazer lá na frente menos impacto. Por quê? Porque você trabalhou na hora que tinha condições de alterar, né? Então, você pega uma criança, a gente tem a Esther e tem eu. Quem sofre menos? A Esther vai sofrer menos. A Esther vai sofrer menos, porque a gente já identificou os pontos fortes dela e a gente já sabe aonde estão as falhas dela. O que a gente vai fazer? Potencializar os pontos fortes e tentar equilibrar aonde ela tem dificuldade. Para o desenvolvimento neurológico, cognitivo e emocional dela ser desenvolvido dentro da sua potencialidade. O meu já são 35 anos Sim. de dificuldades e de questões mal resolvidas, justamente por não saber o que acontecia. Então, você desenvolve TAG, que é o transtorno de ansiedade. Você pode desenvolver vários transtornos. Você pode desenvolver... Nossa, me deu branco aqui. Acontece. Até esqueci o que eu estava falando. Enquanto volta aí, você falou um ponto importante que eu não ia comentar porque não estava na minha mente, mas você foi falando e foi clareando. Dessa parte de superdotação, que eu acho muito importante, eu gosto, estudo, eu amo o cérebro humano. Isso é um diagnóstico genético ou é adquirido? Genético. Genético? É genético. A criança nasce superdotada, assim como ela nasce autista e ela nasce com o TDAH. Ela já nasce, ela não é uma condição adquirida. O TAG, por exemplo, é um transtorno emocional. Ele é adquirido. Então, é um transtorno adquirido. O TDAH, a superdotação, o TEA, a gente já nasce. É um transtorno, digamos assim. A superdotação não é um transtorno, né? Ela não é caracterizada como um transtorno. Mas é uma condição neurológica. É um funcionamento neurológico diferenciado. Então, a gente já nasce assim.
Ah, sim. Não é algo que a gente adquire, né? Adquire. Então, se eu treinar o meu cérebro, eu vou ser um expert. Mas eu não vou ser um superdotado. É até bom para deixar claro para as Sim. pessoas não começarem a ficar testando, Sim, né? porque o expert, ele eu gosto é... de tocar guitarra, então eu vou tentar. Sim, não, você pode ser um excelente musicista, você pode ser um excelente guitarrista. Igual eu, por exemplo, eu toco piano. Olha a loucura. Toco piano, sou canhoto. E minha mão mais forte é a esquerda, né? Que é o acorde aqui. E nunca dei conta de tocar violão. E eu sou frustrado por isso. Porque eu gosto do violão. E sempre toquei piano desde 8 anos, no Rochinóis e tudo mais. E também gosto de cantar e não sou... Minha voz é uma merda. Né? Então, não sirvo para isso, não. Então, assim... E uma coisa que eu até estava conversando com um amigo esse final de semana que passou, eu aprendi o piano de ouvido. Eu não sei ler partitura. Nem sei o que é aquilo. Gente. Sempre toquei de ouvido. Tipo, nas fases, né? Fiz aula no Rochinóis, fiz aula, né, com outros professores, mas assim, na hora que parava uma partitura na minha frente, eu só fazia o que mandava e depois, na hora que virava as costas, eu tocava minhas músicas, que eu gostava ali, tirava. Nona Sinfonia de Beethoven eu toquei de ouvido, aprendi ela de ouvido. Coldplay eu toco umas 8 músicas de ouvido. November Rain, o solo dela inteiro eu toco ela de ouvido. Então, assim, eu pego as notas e vou falar, então, essa aqui tá. É a percepção aflorada. Entendeu? Então, assim, isso faz parte da superdotação? Tem a superdotação artística, né? Que ela tem a ver com, por exemplo, esportistas. Aliás, desculpa, o esportista é do psicomotor. Tá. Os músicos, então, que toca piano, maestro, cantor. Então, isso... E os artistas mesmo. Então, você pode pegar aí... Vamos colocar o Leonardo da Vinci, Sim. Picasso, né? Então, são pessoas... Não estou dizendo que eles sejam, porque na época não existia, né, esse tipo de avaliação. Então, a gente não sabe. Mas são artistas em todos os aspectos. Existe essa condição, né? Esse perfil de superdotação, um perfil artístico. Ele, às vezes, ele não tem a superdotação intelectual, então ele tem notas regulares. Às vezes, ele pode ter até notas mais ou menos, que, nossa, essa nota não foi muito legal. Mas ele tem uma habilidade manual, uma habilidade artística mesmo, tão grande que é uma coisa absurda. Então, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha pouco mais velha do que o meu filho de 2 anos. E, assim, o desenho de uma pessoa, que a menina dela de 2 anos, ainda não tem diagnóstico. O desenho de uma pessoa que ela faz, Léo, eu não desenho. Que isso? Então, é um perfil... Você vai falar, mas ela não sabe escrever, ela não conhece as letras, ela não conta até 10. E daí? Você não tem que... ser bom em tudo. Não tem. Ela não tem que ler, ela não tem que escrever, ela não tem que contar até 10. Eu não teria nem que estar aqui desenhando. Não, mas muito provavelmente ela tem uma superdotação do perfil artístico. Sim. Às vezes não é intelectual, não vai precisar de uma aceleração, vai conseguir acompanhar a turma da idade cronológica dela, mas não deixa de ser uma criança superdotada e não deixa de precisar de apoio. Sim. Porque você vai deixar uma criança dessa sem supervisão, sem incentivo, sem passar para ela treinamentos, colocar ela numa aula de desenho, numa aula de pintura, por exemplo. Você não vai... não, mas ela não é intelectual, então não tem que fazer nada, não. Tem que ter intervenção, você tem que fazer uma avaliação, determinar qual o perfil dela, quais são as potencialidades, para você pegar esses pontos e potencializar mais. Eu ia te perguntar isso mais. Você deve se incentivar a criança ou a pessoa? Deve. Você jamais vai ter que segurar e frear. Seja qual for a habilidade, intelectual, motora, artística, seja qual for a habilidade, a gente nunca freia. Pelo contrário, a gente tem que dar cada vez mais. Então, tem o filho de uma amiga que ele tem 6 anos.
E ele quer ficar medindo o ângulo de tudo. Ai, tal coisa tá com 45 graus, tá com 180, tá com 23 Toque. graus. Você tem toque? O que é Eu tenho 23 toque. graus? Não, é de curiosidade Sério? mesmo. Eu não sei nem o que eu é sou- ângulo. Mentira, eu sei. Mas, assim, não é a minha habilidade. Aham. Eu tenho facilidade na matemática, raciocínio lógico, mas essa questão de ângulo não é a minha praia. Então, a gente vê que mesmo dentro de, por exemplo, ele já tem um diagnóstico, o perfil dele é intelectual acadêmico. Legal. O meu também. Mas eu não tenho esse perfil. Então, tá vendo que mesmo dentro de um perfil, é como se fosse um espectro, né? Então, são vários perfis dentro do mesmo. Nenhum é igual ao outro. Então você me colocou numa dúvida aqui legal, interessante, que esse podcast vai dar uns 3 capítulos. Porque você falou do garotinho aí tem mania de medir ângulo, medir grau, medir isso, aquilo. Eu tenho isso com tudo que remete à distância. Eu tenho isso aí, eu também. Eu sei quantos quilômetros tem da escola da minha filha até na porta da minha casa, da porta da minha casa até a porta da minha sogra. Eu sei quanto tempo eu gasto exato da minha sogra até. Ela estudou lá numa escola longe, na pandemia, quando começou. Então, assim, eu tenho... não é toque? Eu, por exemplo, eu sei que, de bom exemplo, bobo, eu sei que da porta da minha casa no esquema tem 1 km e 812 metros. 812. E eu zero o negócio do carro para ficar... Eu tenho aquilo comigo. E uma vez marcado, já está na minha cabeça. Então, por exemplo, o carro está na reserva, às vezes, eu sei quanto tempo eu tenho de gasolina. Às vezes o ponteiro colou ali. Não, mas eu ainda ando Aí a tantos Marcela quilômetros. fala, vai abastecer? Não, eu falei, dá para chegar. Eu sei quanto que ainda anda. Então, assim, não é um toque que a gente tanto fala. Pode ser um toque. Uhum. Pode ser. Mas a gente só... É por isso da importância da avaliação. Sim. Tá vendo? Porque tudo pode ser e pode não ser. Não ser. Porque você pode ter um TDAH, como você pode ser superdotado, como você pode ser os dois. Uhum. E pode ter toque. Uhum. Mas não necessariamente é um toque. Então, por que pode não ser um toque? Porque pode ser uma necessidade do seu cérebro trabalhar. Pode ser uma necessidade de fazer conta. Ele quer trabalhar, ele precisa. Que inconscientemente eu estou fazendo aquilo. Eu estou trabalhando, o meu cérebro está trabalhando. Que para as pessoas não importa, né? Eu falo que o meu cérebro ele é meio que a 220 por hora. Ele não para. E eu falo assim, gente, é como se eu conversasse comigo, eu respondesse, uma outra pessoa contestasse, uma outra desse uma outra opinião. É isso mesmo. Eu também passo por isso. Mas é mesmo. 24 horas. É o tempo inteiro. Não é quando você fala assim, nossa, eu precisava fazer aquilo, será que eu preciso? Não é quando eu paro para conversar comigo. Uhum. É o tempo inteiro. Então, eu tô aqui conversando com você, tem umas 15 pessoas falando aqui na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, tá vendo? É uma necessidade que o meu cérebro tem de executar. Ele precisa executar 24 horas. Ele precisa estar processando. Quando ele não tem nada para fazer, ele não consegue ficar em stand-by. Aí ele faz o quê? Ele começa a contar quantos palmos tem nessa mesa, para cá quantos centímetros. Quanto será que tem? Qual será a altura dessa parede aqui? E a distância dali até aqui? Por quê? Porque ele precisa trabalhar, ele não sabe o que é ficar quieto. Ele tem essa necessidade de movimentação. Uhum. Então, ele faz o quê? Já que não tem nada para eu fazer, divertido, deixa eu não é? fazer. É divertido, não é? Sabe o que eu tinha? O dia que foi instalar essa cortina aqui, eu olhei assim e falei assim, eu preciso de 7,5 metros de pano. A moça, como? Né? Que eu te falei que eu peguei do meu amigo lá e comprei dele a cortina. E aí, falei, não, porque lá tem 4,20 por 3,82, eu preciso de pelo menos 7,5 de pano. Sabe? E isso é divertido pra gente. E já teve situações que eu, tipo, quantos metros tem aqui? Um exemplo, né? Quantos metros tem aqui? O pé direito aqui tem 3,60 metros.
3,20, 3,48 para medir na batata. Sabe o que eu fazia? Que é isso, Léo? Você tá ficando louco. E nunca tinha ido no lugar, às vezes. Eu passava, então, por exemplo, eu conto quantas árvores que tem. Aí eu conto, por exemplo, aqui, entre esse ferro e aquele, tem 2 coisas aqui. Aí eu conto quantos espaços que tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços ali. Então, de um carro ao outro, quantas coisas. Então, eu vou passando na rua e eu vou vendo quantidades. Eu vejo o número em tudo. Exatamente. Em tudo. Eu vejo o número em tudo. E eu não consigo não pensar nisso. Não é uma e eu não escolho pensar. Exato. Eu simplesmente penso. Aí eu falo assim, nossa, 1, 2, 3, 4, 7, 13, 20, 28 carro branco. Aí eu, o quê? Eu tô aqui conversando com você e contei 28 carros brancos. Simplesmente contei. Né? Então, é uma coisa muito louca essa velocidade que o cérebro percebe as coisas. E ele tenta processar e ele não consegue, porque é muita informação. Então, a gente está olhando aqui, então, se tem um cisco naquela parede preta, naquele pano preto, esse cisco, as pessoas não veem. Eu fico gritando. E isso grita na minha cabeça. Te incomoda, né? Tipo... Aconteceu um caso muito cômico no clube. Eu estava sentada com meu marido e aí a gente tinha um casal na frente. E aí o marido pegou uma toalha e enrolou. E aí eu comecei a rir, assim, descompensadamente. Não conseguia me controlar. Aí o meu marido falou assim, mas que é isso, lindinha? O que está acontecendo? Eu falei, olha lá aquele cara. Aí ele, o quê? Eu falei, ele está enrolado na toalha do de Roma. Aí ele, quê? Eu falei, meu bem, olha lá, de Roma. Termas de Roma, Caldas Novas, roubou a toalha do de Roma. Oxi. Eu vi a toalha, isso tudo já passou na minha cabeça. E eu rindo e falando com ele, o quê? De Roma o quê? Hotel de Caldas Novas, o que tem a ver? Falei, presta atenção, ele roubou a toalha e tá aqui exibindo que ele foi pro hotel de Roma. Ele roubou não, gente, ele subtraiu. ele subtraiu. E aí eu fiquei... Foi um presente do hotel, velho. E aí... Ele falou isso, às vezes foi brinde. E ele isso eu custei para poder explicar para ele, porque eu não conseguia parar de rir. Porque na minha cabeça era muito nítido. E ele teve dificuldade de acompanhar. E aí, quando ele falou, às vezes foi brinde, a esposa pega e tira outra e se seca na toalha do de Roma. Aí ele falou, não. 2 toalhas de brinde é complicado. 2 brindes tem que ser um Mick Jagger. Então, pra tá lá. A hora que eu bati o olho na toalha, eu já comecei a rir, porque eu já fiz toda essa associação. Furto qualifica. Né? Às vezes nem foi, né, gente? Às vezes foi brinde mesmo. Foi brinde, vai saber. Vai saber. Né? Mas, assim, na minha além cabeça... Além de saúde mental, aqui também é... Sim, mas o que é engraçado, independente, lazer, gente... entretenimento, gente. Independente de ter sido um furto, uma subtração ou não. O ponto é, eu vi a toalha, eu já fiz dezenas de associação em milésimos de segundo que ele não conseguiu acompanhar. E ele olhou pra mim e falou, gente, o que é isso que essa doida tá rindo aqui do meu lado? E isso acontece o tempo inteiro, independente do que aconteceu para aquela toalha estar ali com o casal. É interessante porque essa é a tradução de como a minha cabeça funciona. Eu bati o olho, eu já fiz milhares de inferências e deduções e já cheguei na resposta. E as pessoas que têm um processamento padrão, às vezes tem muita dificuldade de acompanhar o meu raciocínio e eu de acompanhá-las. Porque imagina o sofrimento de você ter que ficar falando, repetindo, me explicando 30 vezes uma coisa que para você é tão nítido que parece que a pessoa está fazendo de boba. Você, não, você está fazendo de bobo, Léo. Não é possível que você não está entendendo o que eu estou falando. Mas realmente não tá. É porque eu tô... É como se eu estivesse ali na primeira frase do livro. Nível head, né? Observar o brinde do hotel é foda, né? Na minha adolescência, eu ganhava muito brinde de motel. Chinelo, toalha, sabonete, shampoo.
que eu era um cliente muito bom. Eu ganhava muito Assíduo, brinde. né? Todos que eu ia, eu ganhava brinde. Eu tenho eu brinco muito, que é como se eu tivesse na primeira frase ali da página lendo o livro. Eu tô lendo a primeira frase, mas o meu cérebro, ele não é nem no final da página, ele já tá no final do capítulo. Sim. Então imagina a dificuldade para sua boca processar tudo que o seu cérebro tá te falando. Aí o que acontece? Eu acelero a fala. Quando Tadinho eu do vejo... O Ives. Tadinho. Você sofre, viu, Ives? Quando eu vejo, eu já tô falando assim a 300 km/h. E aí a pessoa tá me olhando... Gente, calma, Esse podcast. respira. Gente, esse podcast vai ter um episódio. Acabou e pronto. Acabou. É desse jeito, porque Um assim, documentário. a gente acelera, eu vou acelerando. E aí, quando eu vou ficando empolgada, eu acelero mais ainda, porque eu quero concluir o que está na minha cabeça. Eu quero passar para o outro o que está na minha cabeça. Porque, poxa, isso que está aqui é muito massa, eu preciso passar. E aí eu começo a correr. E aí ninguém entende nada do que eu falei. Ninguém entende nada. E uma coisa que... Nada. Imagina você numa reunião. Você numa reunião... É desse jeito. Eu deixo o povo doidinho. Mas, por um lado, é bom, porque informação nunca é demais, né? E a gente, por exemplo, eu que estou desse lado, que eu não tenho tanto diagnóstico quanto eu vi que você tem, para mim é bom, porque eu aprendo muito, né? No caso, né? Como espectador, eu aprendo muito, né? E imagino que seu marido, pessoas ao seu redor, aprendem também. Né? Porque eu falo isso muito com a Marcela, que eu tenho um amigo que eu amo ir lá nele, o Net. Porque o cara é uma escola. O cara é uma biblioteca. É muito bom, não é? Então eu vou lá para aprender tudo. Então, cada palavra, e o cara é ultra superdotado. Por tudo que você falou, e o cara é ultra superdotado. Ele já tem uns, acho que 60 anos, sei lá. E por tudo que você falou, eu vou lá com sede de aprender, com sede de conversar com ele, com sede de arrancar tudo que tem, entendeu? De conhecimento, porque sabe que as pessoas que dá prazer de você conversar, de você aprender, de você conversar, eu falei, mas não pode, você ama ir lá no Net. Eu falei, mas cara, não tem outra pessoa para ir não, sabe? Então, é bacana. Porque sacia essa, porque a gente parece que a gente tem uma ânsia. Isso. De mais e mais e mais e mais e mais ação, mais execução, mais conhecimento, mais vida, mais tudo. A gente sempre quer mais. Tudo parece que é sempre pouco, porque não, tá, agora eu já tenho isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, né? Então, essa ânsia de vida, de querer aprender, busca do conhecimento. Parece que eu falo muito que tem uma característica que a gente consegue perceber nas crianças, pelo menos todas as crianças superdotadas que eu conheço, e eu já comentei isso no Instagram, e eu recebi vários comentários de mães falando a mesma coisa. O olhar da criança superdotada é diferente. É um olhar que é vivaz, ele parece que tem no olho uma sede demais. Ele não dá para explicar, ele tem um brilho diferente, sabe? Então eu vejo muito isso, o Ives fala muito do olho da Esther, e coincidentemente ele falava do meu olho também, e a gente nunca levou para esse lado. E aí a gente começou a reparar que algumas outras crianças que a gente conhecia e que já tinham o diagnóstico, a gente olhava e falava assim, gente, olha ali, olha o olho da Esther. Então, a gente comentava assim, olha o olho da Esther. Aí via, aqui, você viu o fulano? Você viu que ele tem o olho da Esther? Nossa, você reparou ciclano? Ele tem o olho da Esther. Show. E aí a gente começou a reparar que tem essa... É como se o olho brilhasse mesmo, essa ânsia de vida. Sim. O olho parece que grita por... Sabe? É muito interessante quando a gente começa a perceber características físicas que não são, né? Então, não existe esse diagnóstico. Ah, não, você tem um olho assim, você é superdotado. Não existe isso. Mas a gente consegue perceber que todos os superdotados têm esse olharzinho, esse fragmento, sabe? Né? Aquele brilho diferente no olho. É muito interessante. Legal. Beleza, Mi, para finalizar, o que você tem para dizer ali para aquelas
câmera para aquela galera, para as mamães, pessoas que acham que estavam desconectadas ou bugadas, que isso não é um problema, isso é um dom divino, né? Vamos dizer isso. Oh, que dom! Não, mas brincadeiras à parte, se eu pudesse dar um conselho, que se fosse bom a gente vendia, seria: faça a sua avaliação. Faça a avaliação do seu filho. Porque, para além do diagnóstico, a avaliação, ela vai te direcionar, ela vai te mostrar o seu funcionamento, ela vai desenhar para você como o seu cérebro funciona, o que você pode fazer a partir disso. Então, quando a gente se conhece no sentido fisiológico, neurológico da coisa, fica tão mais leve fazer o que a gente tem que fazer. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse: busque fazer a sua avaliação. Beleza. Então foi isso, gente. Esse foi o podcast Nossa Superdotação. Eu sou o Léo Amaral. Eu sou a Camila Krempel. E esse foi o nosso primeiro EP. Valeu. Valeu, tchau, tchau.